Olá! Hoje vamos falar sobre parasitas externos. Com a chegada do tempo mais quente, os parasitas externos são mais abundantes e é essencial preveni-los. Mas, antes de mais, o que é que são parasitas externos? São parasitas que encontramos na pele, por vezes nas mucosas, lábios, narinas, ouvidos e também no pelo, penas ou escamas dos nossos animais. Vamos falar dos mais importantes. Primeiro, ácaros. Os ácaros são quase invisíveis, mas são os mais comuns em animais exóticos. São eles que causam as sarnas, que são frequentes em mamíferos, mas também podem causar doença em aves e em répteis. Os ácaros facilmente se transmitem entre animais da mesma classe, ou seja, é frequente que os ácaros passem de uns mamíferos para os outros, de umas aves para as outras, de uns répteis para os outros, mesmo que sejam espécies diferentes. A transmissão entre mamíferos, aves e répteis é que já não é tão comum. Segundo, piolhos. Os piolhos, embora sejam bem pequeninos, são mais fáceis de ver se procurarmos com atenção. São bastante comuns em porquinhos da Índia, alguns pequenos roedores como ratazanas e em aves. Não é frequente que se transmitam entre espécies diferentes, mas sim entre animais da mesma espécie. Terceiro, pulgas. As pulgas são mais conhecidas, geralmente também são especializadas numa determinada espécie, mas por vezes podem saltar entre diferentes espécies de animais. Pode acontecer que o coelho apanhe as pulgas do gato ou do cão. Quarto, carraças. As carraças podem fixar-se aos nossos animais para se alimentar do sangue deles e podem transmitir várias doenças. Além disso, elas podem afetar várias espécies de animais, incluindo os humanos. Quinto, mosquitos. Os mosquitos não passam muito tempo nos nossos animais nem em nós, só picam e vão embora. Mas, quando o fazem, podem transmitir doenças, algumas bastante graves, ou provocar reações alérgicas e por isso também devemos evitá-los. Em sexto e último, as moscas. As moscas que vemos com frequência no nosso dia-a-dia podem ser chatas, mas não são parasitas. No entanto, em alguns casos, as larvas das moscas podem ser. Algumas espécies de moscas podem pôr ovos em feridas e as larvas, quando nascem, alimentam-se dos tecidos da ferida. Este é um dos motivos pelos quais devemos mexer e inspecionar os nossos animais diariamente. Eu sei que uma ferida cheia de larvas é uma imagem bastante impressionante e provavelmente estão a pensar que seria impossível o vosso animal chegar a esse ponto sem darem por isso. Mas confiem em mim, por vezes há feridas que não se veem por baixo do pelo e estas situações acontecem sem que as pessoas deem por isso. Agora que já vos dei exemplos dos principais parasitas externos, já sabem do que é que estamos a falar e provavelmente muitos de vocês já estão a pensar que o vosso animal não corre esse risco porque não vai à rua, porque não existem outros animais em casa ou porque vocês têm todos os cuidados de higiene. Infelizmente, não é verdade. Vamos clarificar alguns pontos. Primeiro, mesmo que os animais não vão à rua, nós entramos e saímos de casa e podemos trazer algo que não queremos sem darmos por isso. Além disso, dependendo da qualidade do substrato que é usado, dos fenos ou alimentos e dos brinquedos com que os animais têm contacto, estes produtos também podem ser veículo de parasitas indesejados. Segundo, manter a higiene não significa necessariamente que estamos a prevenir os nossos animais de terem parasitas. Os parasitas externos não vão à procura de sujidade, vão à procura do seu alimento, ou seja, vão à procura dos nossos animais. Portanto, para que existam parasitas numa casa ou no alojamento do animal, não é necessário que esteja sujo, basta que exista lá o animal. Então, vamos falar de prevenção. Já devem estar a adivinhar, são as desparasitações regulares, mas existem diferentes tipos de desparasitantes com ação mais ou menos prolongada e também existem diferentes repelentes. A frequência e o tipo de prevenção utilizada depende de cada animal e do seu estilo de vida. Por exemplo, um animal que faz passeios na rua ou que tem acesso a um jardim ou a um espaço exterior
tem maior risco de apanhar parasitas do que um animal que vive exclusivamente dentro de casa. Do mesmo modo, quando existem vários animais na mesma casa, o risco também é maior do que se só existir um. Mas isto não significa que um animal que é filho único e que vive sempre dentro de casa não possa ter contacto com parasitas. Devem sempre consultar o vosso médico veterinário de exóticos para definir o plano de prevenção mais adequado ao vosso pequenino. Se ainda não têm tudo em dia, atenção, com a chegada da primavera também vêm alguns bichinhos indesejados. Espero ter ajudado. Até breve.